Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levo, Como está dito no capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação. meus pensamentos, quer deitado ou quer andando. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conhece. A doutrina espírita, ela é um pouco distinta de outras religiões, porque tem um cunho filosófico muito forte. Também um cunho científico e um cunho religioso, porque é também uma prática religiosa. Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, veio desmembrar, né, todo esse conhecimento que Jesus passou. E muito mais. Né? A questão da vida eterna, né? A questão de que estamos aqui por um objetivo, por um aprendizado, por uma evolução, que a vida é uma passagem. Né? Então, o Espiritismo é completamente consolador, porque tu sabe que as situações que ocorrem na tua vida é por um motivo. Né? E que, quem sabe, em vidas anteriores, tu fez algo que tu precisava passar agora por esse momento. Então, o Espiritismo vem te trazer esses esclarecimentos, né? De que nada é por acaso. O Espiritismo surgiu exatamente na França, a partir dos fenômenos das mesas girantes e da psicologia, que são as pancadas em paredes, em móveis. E o Kardec foi convidado pelo Fortier exatamente para analisar, para verificar. Ele relutou muito de início. Sendo um pesquisador, ele pensava naturalmente que poderia ser alguma brincadeira, né? Mas depois de verificar, de testar, de analisar, ele identificou que por trás das mesas girantes, as quais giravam efetivamente, né, porque era magnetismo, ele então declarou que por trás daquela mesa havia sim um ser pensante, ou seja, um espírito, né, que era exatamente, ali iniciava o processo da comunicabilidade entre o mundo visível e o mundo invisível. Foi a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus? A resposta foi essa em 1857. Deus é o princípio inteligente, é a causa primária de todas as coisas. A partir daí, nós passamos então a entender que Deus não é aquela figura, né, tão mitológica, vamos dizer assim, criada por outros segmentos, de que seria um velho barbudo, mas sim uma energia maior, responsável pela criação do mundo. Nossa maior missão, como eco de campos que o Espírita levai, transformando a nossa terra vivos e de pregai. Livro Espírita, vamos divulgar.
espíritas temos todo um sistema filosófico. Temos bases doutrinárias nas quais cremos. Uma delas é a reencarnação. Nós acreditamos que o espírito é criado por Deus, simples, ignorante, e ele vai galgando dessa inferioridade intelectual, científica, ele vai galgando espaços, ele vai atingindo crescimentos. E isso acontece pela passagem nos meios materiais no início e daí a reencarnação. São vidas sucessivas, vidas múltiplas. Eu, espírito, estou encarnada, estou Cláudia hoje. Amanhã, quando eu desencarnar, estarei outra pessoa, o meu ser espiritual pleno de suas vivências. Voltando à carne, terei um novo registro, um outro nome, novo ambiente familiar, novas possibilidades, novos encontros, novos entendimentos e aprendizados. E aí, novamente, o ciclo se restaura. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus. Essa questão reencarnatória, quanto mais nós vamos reencarnando e evoluindo, segundo o olhar espírita, nós vamos também nos desmaterializando. Nós vamos nos desanimalizando. Vamos deixando cada vez mais essas características inferiorizadas e vamos nos sublimando. Os espíritos perfeitos, na escala espírita, não possuem mais corpo físico, não têm mais a necessidade de encarnar, embora possam fazê-lo, como fez Jesus. Na nossa crença espírita, Jesus é um espírito puro, um espírito perfeito, mas que veio pela necessidade do planeta Terra, como um missionário, ele veio encarnar, com corpo físico diferenciado, com suas características, mas veio ao mundo. Era possível tocá-lo. Em certo grau, ele possuía um corpo material, pela necessidade do planeta, não pela necessidade daquele espírito que já atingiu um grau máximo. E eu perguntaria agora, você está triste? Temos outra pergunta. Temos motivos para estar tristes? Olha, talvez na nossa inferioridade, maneira de pensar, a gente pode até achar que tem motivo para ser triste. Mas a partir do momento que nós cremos em Deus, nós temos motivo para ser triste? Não, de maneira alguma. Porque Deus Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Nós temos duas asas simbólicas, né? Uma asa da sabedoria, do conhecimento, e a asa do amor. O esforço de cada um, sincero, nessa difícil mudança do homem velho para este novo homem. E que os exemplos de Chico Xavier permaneçam vivos em nossas memórias espirituais, hoje, amanhã e para todo sempre. Como está dito no capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação. Esse é um dos maiores emblemas da doutrina espírita. Por isso que é tão comum, tão ordinário, se encontrar casas espíritas vinculadas a obras sociais. Como se fosse o estudo, a aula teórica e a prática, para que nós possamos vivenciar, educar mesmo o coração, fazer disso uma escola do sentimento, dos pensamentos e das atitudes, para que possamos ter uma modificação real.
diferentes tarefas na doutrina. Tarefas de estudo, tarefas de assistência e não de assistencialismo, tarefas de assistência, tarefas de evangelização, tarefa com a juventude, visita fraterna, visita a hospitais, leprosários, asilos, penitenciárias, perceber o outro, ouvir de fato o outro. As tarefas que o Espiritismo sugere é exatamente, primeiro, o autoconhecimento, a autobusca, a sua autotransformação, para que ele seja considerado um homem de bem, tão apregoado no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O homem de bem é aquele que pratica a lei do amor, a lei do perdão, que pratica o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Foi uma questão formulada pelo Kardec também. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Indulgência para com as faltas, benevolência e perdão das ofensas. A literatura espírita é vastíssima. Nós tivemos na origem Kardec e os 5 principais livros. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que é muitíssimo lido, veiculado inclusive entre pessoas de outras religiões, justamente por ele trazer os trechos do Novo Testamento aplicados ao conhecimento espírita. O Livro dos Espíritos ele é constituído de perguntas e respostas. No Livro dos Médiuns, nós temos as questões da mediunidade. Temos também a Gênese, que vai tratar dessa origem toda. Temos o Céu e o Inferno, que vem com relatos de espíritos que desencarnaram. O que aconteceu? Prova. Recordar que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. E aquele que duvida 1 segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. É bom deixar bem claro que o Espiritismo não evoca espíritos. Como se diz, o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. A reunião mediúnica é uma reunião de consolo, é uma reunião de esclarecimento para os espíritos e também para os médiuns, porque eu diria que é uma transmutação de conhecimento, né? Tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Nas reuniões públicas, normalmente, logo depois dos estudos, nós temos o que a gente chama de passes. O passe é a transmutação, a transfusão de fluidos, né? Afinal de contas, todos nós somos energia. A partir daí existe a transfusão, a transmutação de energia entre o médium que aplica o passe, né, que fornece a sua energia em prol de uma restauração, ou do equilíbrio emocional, ou do equilíbrio espiritual, ou do próprio equilíbrio físico. Quando sento na cadeirinha para receber o passe, eu sinto que é um momento de recebimento e um momento de doação. Quando eu sento na cadeirinha para o passe, a primeira coisa que eu penso que o passista, né, a pessoa que está na minha frente, receba o dobro do que eu estou recebendo.
água fluidificada, eu disse a você que nós não temos muitos rituais. Temos alguns rituais, sim. Mas vamos dizer que esse seja um desses, onde nós acreditamos numa água potável, na fé que se mobiliza em favor ali naquele momento. Os espíritos amigos, os benfeitores, eles depositam ali medicamentos. E no final do culto, depois da oração final, todos os integrantes tomam um pouco dessa água. E a água que sobrar a gente pode jogar numa talha para fluidificar. Ou então guardar essa água na geladeira para usar no nosso cotidiano. Juntam perto de campos, nossas almas mais unidas, levando a boa nova a toda a humanidade. Cantaremos juntos pela fraternidade. Suplicando a Deus. O atendimento fraterno serve exatamente para você ouvir o outro. É o momento da escuta. É o momento que você acolhe o outro que vem com a sua dor, quer seja dor física, moral, material. E o atendente fraterno, o atendente espiritual, é aquele ser, aquele indivíduo que deve ter o princípio embasado no Evangelho segundo o Espiritismo. Irmã bem, em nome de Deus, seja assim. O Evangelho no Lar é uma prática instituída historicamente a partir dos anos 40, através da psicografia de Chico Xavier. É o Evangelho de Jesus no lar. A família escolhe um dia na semana, com os integrantes, porque o desafio é que todos os integrantes participem. Isso é um desafio. Mesmo que sejam de religiões diferentes. Pode pegar uma leitura universal, pega o Novo Testamento, para quem é cristão, é uma referência. A família se reúne num local adequado, na sua casa, em dia e horário devidamente marcado, e você faz uma oração, inicia com uma oração inicial, uma leitura do Evangelho, ou de uma obra de Chico Xavier, ou de algum outro autor que você tenha preferência, com um comentário e uma oração final. Do livro Vigiai e Orai, do irmão José, Convivência Familiar. Quem não sabe tolerar não aprende a amar. Os teus familiares são as tuas lições imediatas. Sem paciência, o menor problema adquire proporções imensas. Aprende a ceder em favor da felicidade alheia. Somos como antenas captadoras. Todos nós sofremos influências, tanto positivas quanto negativas. Isso vai depender da nossa própria vibração, do nosso próprio entendimento de mundo, das nossas vivências, do nosso olhar, do nosso jeito de viver. Quando da aproximação, dessas energias negativas, de irmãos que muitas vezes estão em sofrimento, por isso nos causam sofrimento, nós podemos sentir muitas influências. E o que é a desobsessão? A ruptura dessa espécie de laço para que ambos possam se restabelecer, tanto o encarnado quanto também o espírito desencarnado, que igualmente está em dificuldade, mas que muitas vezes não se percebe assim. Tratamento espírita, eu diria para você que ele deve ter uma predominância que é o reequilíbrio espiritual do indivíduo, né? Porque se nós ficarmos apenas na preocupação da cura física, mas não curarmos realmente o espírito, não adianta. Ela vai voltar, ela vai se repetir.
mediunidade é exatamente o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Existem diferentes tipos de mediunidade. Segundo Allan Kardec, como é descrito no Livro dos Médiuns, existem médiuns escreventes, médiuns audientes, médiuns videntes, médiuns psicofônicos, que são aqueles que conseguem, inclusive, emprestar a voz aos espíritos. No caso da psicografia, hoje ela é muito utilizada na produção de livros, na resposta de cartas, que às vezes vem perguntas, vem dúvidas, as pessoas pedem orientações ou querem uma simples notícia, né, do ente amado, do ser querido que desencarnou. Pede que ele diga que sente muitas saudades e que gostaria de aqui estar para lhe dar um grande abraço, mas seu amor continua. O mesmo que lamenta não ter demonstrado todo o seu amor quando vocês estavam juntos, ainda no planeta, no orbe terrestre. Por isso, pede perdão, manda pedir que você leve o carinho dele para toda a família. Nós diríamos que as cartas consoladoras são comunicações que vêm de outra dimensão, né? Exatamente para provar a imortalidade da alma. O nosso querido Chico, Divaldo Franco, né, tantos outros, trouxeram N cartas. As cartas que comprovam a existência da alma além túmulo. Foram tantos livros que ele recebeu. Bom, a mediunidade não é que eu a descobri, eu nasci e ela nasceu comigo. Então, existem pessoas, e aí é muito singular a experiência de cada um, que apresentam isso mais tardiamente. Eu apresentei desde a infância, muito cedo, sentindo a presença dos espíritos, e aí tinha o medo noturno, porque a impressão era muito forte. Ouvir vozes também é um pouco complicado quando se é criança, mas aí a orientação materna, a vivência dentro da casa espírita, existe todo um procedimento que vai ajudando a gente a crescer, a entender, a educar a mediunidade e a conviver com ela. Veria em seu trabalho uma fonte de saber, trazendo a mensagem de Jesus. Vejamos, o Chico Xavier começou aos 4 anos de idade, né? Ele começou a ter visões. E para ele, naquela época, ele não entendia o que era, mas ele foi aprofundando, foi crescendo, foi tornando a sua mediunidade ostensiva, até o momento que ele, então, tomou conhecimento do que era efetivamente a mediunidade, abraçou, ou seja, realizou a sua missão. Quando eu paro para pensar nesse trabalho de acolhimento, nesse trabalho de doação através da psicografia, eu me emociono, porque eu mesma já busquei notícia. Eu conheci a orfandade há 6 anos, eu sou órfã de pai, e eu mesma já pedi notícias dele. Então eu sei o impacto pessoal que uma cartinha dá. E você vai entendendo a grandiosidade disso tudo. E aí, é uma situação que a vida me colocou, que me pediu um olhar diferente, me pediu abrir o coração, me pediu deixar um pouco o meu próprio mundo para me abrir para os universos que chegam à minha frente. Poder deixar, me esquecer um pouco, para que eu possa lembrar do outro.